Bem-vindos ao nosso canal YouTube com o nosso Falando Nisso especial de hoje, uma minissérie. Vamos conversar com a minha querida amiga Dominique Fingerman sobre esse tema tão caro, a filosofia e a psicanálise, que é o tema da verdade. Então, nesse Falando Nisso, a gente vai enfatizar a questão da verdade na filosofia e no Falando Nisso subsequente vamos enfrentar o tema mais específico da verdade na psicanálise e no pensamento de Lacan. Vem com a gente, filmagem externa, ao ar livre, praia para todo mundo. Faz tempo que eu quero ter essa conversa com você, não como se eu abrisse uma enciclopédia, mas uma conversa. Né? Porque, você sabe, a gente tentou fazer um cartel sobre essa questão da verdade, e para mim continua muito impreciso, muito enigmático qual é a função da verdade nisso que a gente faz. E a primeira questão que eu queria te fazer, a verdade é um conceito? Então tem bastante questões, então pode falar como você gosta de falar, mas você sabe que eu vou colocar. Então, a verdade é um conceito? A gente pode dizer que é um conceito? Olha, Dominique, uma ótima pergunta assim, para abrir os trabalhos, né? Porque a verdade é justamente um conceito que põe em questão o conceito de conceito. Né? Então você vai ter que explicar. Que a gente pode dizer assim, né? Que tem duas ou três tradições que formaram essa, eu vou chamar de ideia da verdade, para não comprometer com o conceito. Né? Uma de tradição grega é a da aletheia, né? Sim. Verdade como desesquecimento. A outra de inspiração você traduz latina, assim, desesquecimento. Pronto. Desesquecimento, ou revelação, né? Ou você pode dizer também, né, leter comparece nos cognatos ligados a esquecimento e memória. Então, a partir da presunção básica de que há um esquecimento geral, né, para o Platão, o esquecimento das ideias que a gente teria contemplado no Passeio das Almas, para o Heidegger é o esquecimento do pensamento nascente, né, no Ocidente, o pensamento pré-socrático, presumindo que há o ponto de partida nós somos esquecidos, no sentido duplo, né, a verdade nos escapou pela memória, né, e somos esquecidos porque ela foi andando e nós ficamos para trás, né, a verdade funciona como uma espécie de horizonte para o conhecimento, para o saber. Então é isso. Já desde o começo a verdade funciona como um horizonte para o conhecimento e o saber. Então, porque quando você fala a verdade foi esquecido, o quê? Queria voltar no conceito de conceito. Né? Você pode dizer assim, então a verdade é o atributo de certas proposições, né? Certas sentenças. A verdade, então, ela presume um jeito de dizer. Então. Se você não diz sujeito, verbo e predicado, a verdade não se aplica. Então, isso é um conceito de verdade. Mas você pode dizer também que há formulações em que eu não estou usando sujeito, verbo e predicado, mas eu estou, por exemplo, mentindo para você. Ou seja, é uma outra noção de verdade. Né? Então, de qualquer forma, a verdade é uma função da linguagem. Ou é uma função da linguagem, ou é uma função do pensamento. Por isso, o conceito de conceito. Porque se você tiver um conceito de conceito que é puramente pensamento, né, a verdade então vai se dar no plano do pensamento. Isso vai levar a gente a entender que a verdade se dá num certo tipo de tempo e num certo tipo de dizer. Mas se você diz, não, a verdade tem que ver com a maneira como a gente fala, e se a gente mente, se a gente ilude, se a gente engana, eu vou estar num outro tipo de relação com o tempo e com a verdade. A graça do conceito de verdade é que ele tenta juntar essas coisas. Quer dizer assim,
não só eu estou dizendo algo que expressa a realidade do mundo, ou seja, é um bom conceito descritivo, como eu também estou querendo falar isso de forma honesta, de forma não mentirosa, de forma não enganadora. É um conceito que enfatiza o lado do objeto e o outro é um conceito que enfatiza o lado do sujeito. Isso, verdade, liga o sujeito com o objeto. Mas, de qualquer forma, não se falaria em verdade se não tivesse a linguagem, a tentativa da adequação da linguagem a uma coisa. A uma coisa e ao pensamento. E ao pensamento. Interessante você falar coisa, né? Porque a gente tende a confundir um pouco a coisa com os objetos. Né? E aí a gente já se compromete com uma certa tradição de reflexão sobre a verdade, que é assim, a tradição epistemológica. Né? É a tradição que aparece lá no grego com essa ideia do gnoti sueton. Né? Conheça-te a ti mesmo. Então se tome como um objeto, se conheça como objeto. E uma outra ideia, que é essa ligada à coisa, ou seja, onde a coisa é aquilo que reúne um conjunto em torno dela, um conjunto de pessoas, vamos dizer assim. A coisa seria um sucedâneo assim do caso, da questão, daquilo que cria em volta de. Eu acho essa uma ideia que vai aparecer no Lacan. Eu levar o objeto à dignidade da coisa. A definição de sublimação. A coisa freudiana, que aliás é um texto que começa com Je le vérité parle. Né? Moi la vérité parle. Eu, a verdade, falo. O que a gente tem aí, né, como decisivo? De que a verdade é um fato da linguagem, sim, mas primordialmente da linguagem oral. A verdade fala, a verdade não se escreve. E aí voltamos para a nossa discussão. A verdade falada tem um registro, tem uma dimensão, tem um alcance diferente da verdade escrita. O que a psicanálise trouxe para esse debate? Né? Depois de séculos de predomínio da escrita sobre a fala, nós temos uma prática que envolve descobrir, produzir, revelar a verdade falando, não escrevendo. Isso é incrível. Isso é interessante que o Tomé outro dia falou sobre isso, que a coisa genial da psicanálise é ter validado a fala, a matéria da fala e não da escrita. Mas enfim, apenas um parênteses, vamos voltar. O quê? Porque seria simples, né, se a gente pegasse o Lacan e dissesse, então a verdade está do lado da fala e a escrita está do lado do saber, vamos dizer assim. Mas não é assim que se passa. Né? Ele vai querer também falar da verdade no campo da escrita. E aí é interessante porque vai ser uma verdade cada vez mais definida pela negatividade. Não todo dito, não há metalinguagem, a castração, não há verdade da verdade, não há outro do outro. Veja, uma série de verdades, né, que passam para o escrito, mas que são verdades negativas. Mas, bom, antes de chegar no Lacan, queria ir um pouquinho mais devagar no leque das minhas perguntas. Então, eu queria voltar à questão da Grécia, da Aletheia. Não tem outra palavra em grego para falar a verdade. A Aletheia tem a ver com Leté. E antes do Platão organizar o seu pensamento em torno disso, os pré-socráticos já tinham uma preocupação com a verdade. Por exemplo, o sofista já tem uma orientação do seu pensamento e da sua praxis em torno da verdade. O que se poderia dizer? O que o Lacan, o que o Platão pegou do pensamento grego, onde já existia, nossa, eu estou picada também, que nem você, onde existia picado pela verdade. Picado pela verdade.
onde já existia essa dimensão, esse conceito, essa referência, hein, na verdade. A gente pode dizer que a reflexão grega sobre a verdade, ela implica 3 problemas, né, que acabam se reunindo. O primeiro problema é assim, o que a gente vai fazer com os mitos? Porque os mitos, eles, na sua forma oral, eles vão se repetindo e vão se renovando sempre com a mesma verdade. Porque, por mais que eu mude a versão do mito, como eu não conheço as anteriores, a que vale na transmissão é aquela que eu estou falando. Então, é a verdade dos poetas e dos profetas. Verdade sobre o passado, verdade sobre o futuro. O problema, o que acontece com essa verdade quando o mito vira mitologia? Então, você vai ter uma tensão, você vai ter uma... Qual das duas é a verdade mais verdadeira? O que você quer dizer quando o mito vira mitologia? Quando Hesíodo, quando Homero, quando o século 7, 8, né, da Grécia Antiga, passa a escrever aquelas lendas orais, aquelas histórias familiares, o que a gente chama de mito. Né? O Guillermo lembrou outro dia que é nesse momento também que se fixa o alfabeto. Né? Quer dizer, você pode escrever, porque o alfabeto grego se estabiliza. Então, você tem aí algo que seria assim um análogo depois da invenção dos números, da ciência como escritos números. Tem uma novidade em termos de verdade quando você tem um alfabeto. Né? Um alfabeto que pode ser assim, rigorosamente repetido, codificado, traduzido. Né? E isso foi quando? 7, 8 a.C. Tá? O primeiro problema. O segundo problema são as tragédias gregas, né? Que aparecem aí, vão do 7 ao 5 e depois somem, 7 ao 5 a.C. E as tragédias, elas colocam em cena um novo tipo de verdade, né? Uma verdade que você a recebe do ponto de vista do teatro, da arte. Você sabe que aqueles personagens estão representando. Eles não estão assim testemunhando o passado. Eles são Antígona, Édipo, elas são personagens que têm atores por trás, que estão teatralizando uma história. Né? E aí você tem um novo tipo de efeito de verdade, que é assim, eu me reconheço nisso que está sendo dito. Eu experimento uma catarse de afetos nisso que está sendo dito. Porque isso que está sendo dito, apesar de ser um teatro, um como ser, fala de uma verdade. De uma verdade que está sendo ali posta na forma da mimesis. Né? Ela está mimetizando, substituindo, ela está representando como as coisas são. Mas na verdade ela vai ser validada como verdade só se tiver efeito no público. Exatamente. E aí a gente vai traçar uma linha, né, que vai da tragédia para os sofistas e os retóricos. Tá. E vão dizer, olha, se é possível ter esse tipo de efeito, eu posso então vender a minha palavra. Eu posso defender a verdade que você quiser que eu defenda. Tá? Então, o Protágoras, Górgias, Isócrates são oradores que são contemporâneos de um terceiro acontecimento, que é a democracia grega, século V, que é o nascimento da filosofia, onde você vai ter o quê? Um olhar para trás e vai dizer assim, já tinha gente pensando sobre a verdade antes, só que eles juntavam a verdade com a origem, com a arquê. Então você estava perguntando de uma palavra próxima de verdade em grego, pode dizer assim, seria arquê. Talvez um pouco nus aristotélico também, mas arquê é assim, do que são feitas as coisas que podem ser conhecidas. Tá. No sentido assim, qual é a verdade dessa coisa? E veja que saiu do objeto e voltou para a coisa. Né? Então, o Anaxímenes vai dizer, é o ar,
o Anaxágoras, que é a terra, o Pitágoras, que são os números, Heráclito, que é o fogo, cada um ia tendo ali o que? Como que era a questão? Porque não era colocado como qual é a verdade, qual é o princípio. Qual é o princípio? Como que fala o princípio? Arquê. Princípio, origem, né? Em alguns casos a gente tem a Nanke, né? Que seria assim a necessidade. Qual é a necessidade? E qual é a condição de não necessidade, a Ananke. Né? Então, todas essas discussões elas vão se convergir, né? Vão se estabilizar na filosofia socrático-platônica e aristotélica, conhecida como tradição eleata, né? Ou a partir de Platão. A partir de Parmênides. Todos eles, nessa discussão sobre quais são os princípios, né? O Parmênides vai fazer uma torção nessas respostas, né? Que é o número, que é o ar, terra, o fogo, o Empédocles e Agrigento, né? Que vai dizer são os 4 combinados. O Parmênides vai dizer o seguinte: olha, chame como quiser. O que há, o que não há, não há. O que é, o que não é. E vai definir, então, como essa mistura de a verdade e o princípio, o ser. Né? E isso vai ser feito a partir da ideia de que isso que é a verdade pode ser, assim, acessível pelo Logos. Né? Isso que a gente pode chamar de verdade corresponde a uma certa proporção, uma certa razão, um certo modo de dizer daquilo que é. Né? Então tem uma série entre Aletheia, Arquê, Ananke e Essência. Sim, porque a essência... Vai rastreando essa referência. E a gente volta na tua primeira pergunta, né? Essência, para o Platão, é eidos. A ideia. Ou seja, a essência é um conceito, né? Esquecido, negado e que pode ser recuperado pelo método da reminiscência. Ou seja, essa recuperação é o processo, né? Metanoia, de produção da verdade. É assim que a gente faz a verdade acontecer. Mas eu queria voltar ao teatro e ao sofista, porque, de uma certa forma, tem uma concepção da verdade um pouco diferente nisso. Porque o verdadeiro é aquilo que vai tocar, que vai afetar um outro. E para o sofista, também. É o que a Bárbara Cassel chama o efeito sofístico. E o valor, o valor de verdade do que tem efeito sobre o outro, a partir do Logos, não? Então, essa é uma conversa. Né? Porque é uma coisa que se reencontra depois no pragmatismo americano, não? Você vai encontrar em muitas perspectivas filosóficas, né? Mas tem aquelas que vão dizer assim, a verdade é um efeito, né? Do dizer, da sentença, uma propriedade das proposições, mas tem uma outra tradição que vai dizer a verdade é a causa. A verdade já estava lá. É essa que liga com a coisa do princípio. Né? Então, se você diz, não, mas os sofistas eles só estavam interessados nesse efeito, né? É porque eles eram apenas retóricos, eles eram artistas, que você contratava para convencer os outros na ágora e fazer o seu ponto, e você, enfim, tinha os seus interesses ali representados. Mas eu acho que é mais que isso, que é, pelo menos que a Bárbara Cassel está querendo dizer, é que os sofistas, por assim, dever de método, elas passaram ao largo da resposta do Parmênides. Para nós não importa que o que é e o que não é, não é. Para nós, a verdade não é dizer do que é, e do que dizer do que não é, do que não é.
Isso é uma verdade, vamos dizer assim, representacional. A verdade que a gente precisa é uma verdade, como você estava dizendo, pragmática. Mas aí, e vem toda a história da filosofia questionar isso. Quer dizer, isso não é verdade. Isso é convencimento, isso é certeza, isso é convicção, isso é, assim, o estado psicológico do sujeito. A verdade é outra coisa. A verdade é uma propriedade das coisas ou dos objetos, e não do sujeito. Perceba que isso impacta muito a psicanálise. Sim. Né? Porque ela, de certa forma, vai fazer exceção a isso. Vai dizer, e a verdade do sujeito? Né? A gente não pode colocar a verdade no plano do sujeito? Né? Então aí vem uma outra tradição que está muito presente no Lacan, que é muito pouco estudada, diria, que vai dizer assim, olha, tem a via epistemológica da verdade, né? Tem a via da verdade como propriedade do saber científico, por exemplo, mas tem a verdade como efeito de uma forma de vida, como efeito de um cuidado consigo. A verdade como uma crítica do poder. A verdade como, vamos dizer assim, algo que demanda uma transformação no sujeito para que ela possa ser dita. Não basta você ir lá e agora vou conhecer a verdade. Não, você precisa antes fazer algo que não é bem um exercício de conhecimento, mas que é um exercício consigo. Isso se chama epimeneia rotô, o cuidado de si. Né? Bom, não sei, porque a gente poderia caminhar em todo o caminho da filosofia, o que a gente quis fazer algumas vezes, mas talvez a gente volte. Vamos entrar na psicanálise, então. Para o Freud, o Lacan, quando ele faz a sua crítica ao Freud, é ao amor à verdade que o Freud tem, mas, de uma certa forma, aonde que o Freud, aonde que está isso em Freud? Porque a gente vê em Freud, inclusive você deve saber isso melhor do que eu, como que ele usa o conceito de Wirklichkeit e de Wahrheit. E será que a questão da realidade, ou do teste de realidade, como que isso intervém nisso? Como você poderia falar em algumas palavras, já que o Lacan coloca o Freud no lugar do amor à verdade, e a gente depois vai ver o que o Lacan faz da verdade. Mas qual é a do Freud com a verdade, segundo você? Então, em primeiro lugar, acho que dá para dizer assim que não tem conceito de verdade no Freud. Exatamente. Né? Ele usa a noção, aparece, né? Aparece quando? Ela, por exemplo, aparece quando ele fala do delírio. Né? Sonho e delírio na Gradiva de Jansen. Ele vai dizer assim, dentro do delírio, você tem um fragmento de verdade. Né? Ein Stück Wahrheit. Um fragmento de verdade. É a mesma expressão que ele vai usar quando ele fala de Moisés e religião monoteísta, para falar, olha, no fulcro da religião você tem um conjunto de ilusões, mas você tem um fragmento de verdade. E lá ele acrescenta, esse fragmento de verdade é traumático. Então há uma proximidade entre verdade e trauma no Freud. Né? O que nos leva a dizer o seguinte, mas a psicanálise nasceu como uma crítica do realismo do trauma. Né? Não aconteceu tal qual, assim, empiricamente a gente podia imaginar. Há na histeria um próton pseudos. Sim. Um falso início. Olha lá, voltamos pro início, pro princípio. Para fazer essa pergunta. E pro início da filosofia, o arquê. Um próton pseudos. Né? Um início falso, né? Da histeria. Bom, esse início falso da histeria seria um ponto mais ou menos recorrente no Freud, passa pelo conceito de
Realitätsprüfung, né, a prova de realidade, que é assim, quando isso, quais circunstâncias, realidade traumática e a verdade da fantasia se reúnem. O Freud vai falar disso, da verdade da fantasia? Sim, a verdade da fantasia, sonho e delírio na Gradiva de Jansen. Né? Por exemplo, quando ele fala, e fala muito pouco, né, desse umbigo do sonho. Né? Uma vez. Uma vez. Nota de rodapé. Nota de rodapé. Então, mas ele usa lá a palavra, né? Unerkenntnis, que não pode ser conhecido. E, não obstante, é uma espécie de ponto de convergência entre o que há de real e o que há de verdade no sonho. Então, um ponto que é conjecturado, como é conjecturado o núcleo patógeno, a fantasia fundamental, aquele ponto construído, por um lado, mas, por outro lado, tem que ser congruente com um conjunto de encontros do sujeito. Então, acho que há essa dimensão assim, metapsicológica da verdade, mas eu diria que mais forte que isso, aparece uma certa assim, atitude em relação à verdade na situação clínica. O Freud apresenta, tematiza isso em muitos momentos. Né? Ou seja, que aqui a palavra é livre, mas a verdade conta. E essa atitude diante da verdade é o que ele vai tematizar com a ideia assim, de que a psicanálise é um método de tratamento, mas é uma Forschung. Uma Forschung é uma pesquisa da verdade. Quem era o Forscher na antiguidade? O Empédocles, de Agrigento, que ele diz é o grande precedente da psicanálise para falar da pulsão de morte, mas também como atitude ética, atitude moral, atitude discursiva, em que a verdade conta, em que a verdade transforma as pessoas. A verdade é uma referência metapsicológica ou ética? Se a verdade é metapsicológica ou ética, diria que as duas coisas, talvez por caminhos um pouco diferentes, né? Do ponto de vista da metapsicologia, isso diz respeito ao estatuto, por exemplo, provisório dos conceitos. Né? Significa a verdade dos conceitos, que eles podem ser revistos, que eles podem ser primeiros 3 parágrafos de pulsão e suas vicissitudes. De que eles são comparados com a experiência, e daí são formulados, se a experiência diz que sim, diz que não. Isso é um regime de verdade. Né? A verdade, então, não está dada por axiomas que você deduz, dos quais você deduz teoremas. A verdade é uma pesquisa, a verdade é um processo. Ok. Então você fala, o Freud está tematizando a questão da verdade, mas ele não está teorizando. Em nenhum momento ele vai, mesmo quando ele fala do recalque, mesmo quando ele fala do umbigo do sonho, por exemplo, o umbigo do sonho é um Kant, assim, Sim. Quando ele fala do recalque, a gente pode dizer assim que desrecalcar, com todos aqueles processos que ele descreve, né, de associação, a representação palavra com representação coisa, a suspensão que atravessa o pré-consciente, o visual e o acústico, olha aí, o escrito e oral, né? Todas essas descrições do Freud, a gente poderia dizer assim, olha, isso converge para uma teoria de que quando uma interpretação ela produz efeitos, ela cria um momento de verdade. Mas ele não diz isso. Isso é uma inferência daquele que está procurando alguma referência para dizer, olha, quando é que eu sei que eu estou indo no bom caminho de uma análise? E a resposta é que você está no caminho da verdade. Por que você acha que o Lacan, então, denuncia o Freud como o amante da verdade? Tá. O que ele quer dizer com isso? Aí eu acho que a gente tem alguém mais advertido, né? O Lacan,
tinha uma consciência sobre o que é o problema, na verdade, na história do Ocidente, na história da filosofia. Né? Então, quando ele diz Freud tem um amor à verdade, isso, em primeiro lugar, serve para separar a psicanálise da filosofia. Por exemplo, filósofos é aquele que é amigo do saber, da sabedoria, não da verdade. Né? Ele que ama a sabedoria, que se dedica à sabedoria. Ok, não da verdade. Então, haveria, o Badiou detalha esse ponto. Né? Tem uma experiência aqui que é nova, né? De dizer que é possível amar não só através do saber, mas amar a verdade. Né? Essa ideia, ela vai convocar, então, fantasia, ou seja, esse dispositivo de verdade mentirosa ou de mentira verdadeira, e trauma do outro lado. No fundo, o analisante, e a gente sabe, a gente vê isso, né? Ele está ali numa pesquisa que é tão mais horrorosa quanto mais ele se aproxima da verdade. Né? O que dana, o que atrapalha, né? Inclusive a vida da histérica ou do histérico. É uma paixão pela verdade, não é amor pela verdade. Né? Quer dizer, quero dizer toda a verdade. Vou dizer toda. Bom, aí você se complica. Né? Você se complica porque você está perdendo a dimensão e isso é básico, originário, contribuição própria do Lacan. Você está perdendo a dialética e a divisão entre saber e verdade. É isso que ele quer. Ele vai reforçar e dizer, já tem um conceito de verdade em psicanálise porque ele é o par do conceito de saber. E esses dois juntos, eles exercem uma força crítica no conceito corrente de conhecimento. Ou seja, a psicanálise não é uma experiência com conhecimento. Quer conhecer? Vai lá na universidade, vai lá no laboratório. Não é um conhecimento, mas se produz um saber. E da relação desse saber no tempo, com a linguagem, com o outro, acontecem momentos de verdade. A gente vai retomar essa questão daqui a pouco. Eu queria voltar ao Freud e a ideia da associação livre. Quando ele invente isso, e a gente sabe que ele invente graças às histéricas, que orientam ele para essa modalidade, para esse procedimento freudiano, que a gente vai chamar o procedimento freudiano, tem uma hipótese que a associação livre, falar qualquer coisa, vai chegar em algum ponto, vai chegar a algum ponto, vai destrinchar, vai produzir a acontecência de algo singular. Então, e talvez Lacan retome isso quando ele fala da transferência na relação com o sujeito suposto saber, que tem alguma coisa da fala dirigida a um outro que tem essa intenção, essa intenção de produzir com o outro algo, esse algo de mais singular que eu tenho, que me atormenta. Você acha que na ideia da associação livre tem associação livre e depois a escrita da transferência como relação ao sujeito suposto saber, tem esse vetor, ao mesmo tempo o vetor é a referência com a verdade? Tem, e de um modo quase chistoso, né? Brincalhão no Freud. Isso eu acho que é muito, muito legal da gente ver. Como quando a gente está no plano da associação livre, ele fala de uma verdade que é assim, a verdade produzida por um xiste, a verdade produzida por um jogo de palavras, ou um ato falho, né? Ou a revelação de um sintoma. Mas todos esses casos, eles se incluem num dito mais geral que Freud diz e repete: calma, continue falando, porque tudo se esclarecerá no decorrer dos acontecimentos. Ou seja, continua falando
Porque se você continuar falando, a verdade vai acontecer. E veja aí, vai acontecer. Tudo se esclarecerá, né, no decorrer dos acontecimentos. E veja como aí a gente tem o que? A ideia da verdade como revelação, vai se revelar, desde que você mantenha uma certa disciplina, que é a veritas. Diga-me a verdade, nada mais que a verdade, em nome de X. Mas eu não quero dizer. Tá bom, então você vai quebrar aqui o nosso pacto de confiança. Você vai quebrar a nossa emuná, né? Que é o nome da verdade em hebraico. Ok, mas é da desconfiança e da violação da ligação entre nós que eu vou descobrir do que é feita a resistência, que me levará a descobrir do que é feita essa verdade. Então é muito interessante, porque tem uma relação em Freud entre a resistência e verdade. Sim. Que os pós-freudianos teve um equívoco aí, porque os pós-freudianos imaginaram que então tinha que quebrar a resistência para chegar em alguma verdade. O que se pensa sobre isso? Eu acho que a ideia de quebrar a resistência é um pouco assim, bélica demais, né? Porque não reconhece que a resistência e todas as formas de oposição à verdade, vamos chamar assim, a mentira, a errância, a alienação, a identificação, elas são parte da verdade. São parte da verdade. Elas são caminho para a verdade. O erro é condição para a verdade. Né? Então é como se violação da emuná, a traição da veritas fosse condição para que então a gente revela, né, que a verdade está mesmo nesse engano. A verdade é que você está mentindo, como Lacan vai estudar lá no Seminário 11. Então vamos chegar no Lacan. Bom, tinha alguma pergunta, mas a gente vai chegar nela. Certo? Primeiro, se para Lacan a gente vê um percurso, né, que ele chama verdade. É isso que é complicado de seguir, né? Porque muitas vezes ele usa os mesmos enunciados em momentos completamente diferentes da sua obra, do seu ensino, e que tem um sentido diferente. Né? Então, não sei se a gente, primeiro, né, se a gente pode dizer que tem, num primeiro momento, uma relação de Lacan com a verdade, do sentido um Lacan hegeliano, depois um Lacan saussuriano e depois um Lacan freguiano. Se a gente podia resumir os passos do Lacan, depois a gente volta. Mas, antes de tudo, o Lacan, desde o começo, eu acho que a gente já tinha feito essa pesquisa, começa a falar da verdade como ficção. Inclusive, não sei se a verdade como ficção, ela acaba no Lacan hegeliano, no Lacan saussuriano, no Lacan freguiano. Você tem uma ideia, eu acho que eu já te fiz essa pergunta, mas você tem uma ideia de onde que o Lacan pegou isso? Sim. Isso. Então, a verdade tem estrutura de ficção. Porque a gente reencontra isso em 76 com a verdade mentirosa, mas entre o começo, 40 e pouco, e 76, o Lacan mudou muito as suas referências teóricas. Mas tente me falar isso, o que você acha? Eu acho que isso não é tão difícil de rastrear, né? Porque a gente tem um capítulo, né, da Fenomenologia do Espírito, que a gente sabe que foi um texto que o Lacan leu durante muito tempo. Né? Talvez é o trabalho que a gente tem mais dados sobre o tempo de elaboração que ele ficou em cima desse texto. Né? E a gente tem lá o capítulo 4, onde tem a dialética do senhor e do escravo, mas tem o capítulo, né, a verdade e a certeza de si. É o nome do capítulo. Wahrheit e a certeza de si. E nesse capítulo se desdobra a ideia de que a consciência é uma consciência dupla ou dividida. Né? Que ela começa apreendendo um objeto, né? Uma consciência então de um objeto para si, né? E, num segundo momento, ela percebe que aquele objeto que está sendo percebido, sobre o qual ela tem certeza, é produzida pela posição em que ela se encontra. Ou seja,
a consciência em si. Essa consciência para si, consciência em si, que é consciência de que eu tenho consciência, consciência de que eu estou aqui, nesse lugar, no outro lugar, nesse tempo, naquele tempo, isso vai ser traduzido de uma forma assim belíssima na ideia de que, então, a verdade tem estrutura de uma hipótese, de uma ficção. Né? Porque quando eu começo a intersubjetivar, né, generalizar essa estrutura da consciência, o que acontece? Esse objeto que é objeto para mim, será objeto para você também? Não sei, porque você é uma outra consciência que está num outro lugar. Então, como é que eu posso saber que esse objeto é verdadeiramente esse objeto que eu estou percebendo? Só fazendo e compartilhando uma ficção, uma hipótese. Né? Você acha que isso foi uma sacação do Lacan a partir do texto do Hegel ou ele pegou isso do Kojève? Ele pegou em parte isso do Kojève e ele pegou em parte isso de uma outra discussão que é mais ou menos contemporânea desse momento com o Lévi-Strauss. Né? A gente vai encontrar lá no texto do Mito Individual do Neurótico, quando ele define o mito da seguinte maneira: o mito é aquilo que não cabe na formulação discursiva da verdade. Ah, sim. E um texto de que ano? O mito 53, 54. Dá para discutir qual exatamente a data dele, é meio imprecisa. Né? Mas não cabe na formulação da verdade. Né? Formulação discursiva da verdade. Porque a verdade só se mostra no seu progresso. Na verdade, vai se mostrando no quê? No desenrolar temporal da palavra que tenta apreender aquilo. É isso? É Lacan? Isso é Lacan. Ou é Lévi-Strauss? É ele lendo Lévi-Strauss, tá. hegelianizando Lévi-Strauss, mas também estruturalizando Hegel. É aquela conversa muito produtiva, né? Mas é bem no começo isso, não? Ele produz essa conversa entre o Hegel e o Lévi-Strauss, o estruturalismo. Eu acho um pouco... Leviano é pesado demais, mas eu tenho 54 anos. Eu já trabalhei um bocado com Lacan, estudei, etc., cliniquei um tanto, né? O cara tinha 54 anos quando escreveu isso. Dizer isso é o começo do Lacan é assim, promissor, porque você fez agora que vai começar, caramba. Você não tinha 20 anos, você não tinha 30 anos. Quando eu vi que o Freud tinha 40 e poucos anos quando começou, eu falei, eu tinha 40 anos na época, eu falei, não, eu tenho minha chance aí. Então, não, mas é para dizer que tudo que a gente conhece do Lacan, as reviravoltas, os tempos que você enunciou aí, né, o Hegel, depois o Frege, tudo isso aconteceu em 20 anos. 23, 25 anos. É muito pouco. É muito dos pouco. Anos 2000 para hoje. Exatamente. Exatamente. E não se esqueçam, essa é só a metade, né? Só uma parte da nossa conversa sobre a verdade. Eu convido vocês a seguir viagem. Próximo vídeo completando, desenvolvendo aí de novo essa noção da verdade em psicanálise. Quem quiser mais fragmentos praianos, florestais, com o sol meio batendo de lado, clica aqui na Queronta e a sua jangada marítima para receber mais fragmentos sobre a verdade demi-dite, sempre meio dita, semidita.